Muitas pessoas têm uma ideia errada do que seja o sacerdote, do que seja um padre. Algumas pessoas exigem de nós coisas que nós não sabemos ou não podemos fazer ou não é a nossa função. No vídeo de hoje eu gostaria de conversar um pouco sobre o que realmente é um padre, o que realmente um sacerdote deve fazer, quais são as obrigações do sacerdote. E me acompanhe até o fim porque você vai ficar impressionado com o que eu vou dizer. No vídeo passado, que você pode ver aqui depois, eu falava sobre 5 coisas que muitas pessoas pensam a respeito do padre e que na verdade o padre não é ou o padre não faz. E hoje, por experiência própria, eu vou falar para você o que é a missão do sacerdote, o que é que realmente a igreja pede de nós padres e o que os fiéis devem esperar dos seus sacerdotes. Mas antes de falar estas coisas, eu queria falar algo que é o fundamento do sacerdócio, o fundamento do ser padre. Santo Curadares, que é o nosso padroeiro, um grande santo sacerdote, ele dizia que o sacerdote é o amor do coração de Jesus. O sacerdote é um mistério, e é um mistério que nos ultrapassa. Justamente por ser um mistério, justamente por ser algo de fé, algo espiritual, o mundo não entende. O mundo, queridos irmãos, não entende muitas coisas e a gente tem que ter um pouco de paciência. Talvez exigir do mundo que entenda as coisas da fé seja algo impossível, porque é preciso ter fé para entender, para ver com o olhar espiritual aquilo que nosso Senhor nos chama. Por exemplo, o celibato não é compreensível aos pagãos, não é compreensível a quem vive de forma meramente natural. O celibato é um dom sobrenatural. E a vocação sacerdotal é um dom sobrenatural. Como é que o mundo vê o sacerdote? O mundo vê o sacerdote como o funcionário de uma empresa, justamente porque o mundo vê a igreja como uma empresa, como uma instituição humana. A igreja não é uma instituição humana, a igreja não é uma empresa. A igreja é uma instituição divina. Deus em pessoa, feito homem, Jesus Cristo, instituiu a sua igreja. Instituiu a sua igreja, formou um grupo de discípulos, colocou Pedro à frente deste grupo de discípulos, mandou-os em missão a anunciar o Evangelho. E em Pentecostes o Espírito Santo veio e confirmou esta igreja na sua missão. Portanto, é o olhar sobrenatural que eu quero convidar você a ter. O sacerdote, o padre, ele é constituído por Deus, ele recebe o dom da ordenação sacerdotal, do sacramento da ordem, para cumprir 3 coisas. Exatamente, são 3 munos, 3 missões que o padre deve cumprir. Esta é a nossa função. A primeira coisa é o munus, a missão de ensinar. Por isso, o padre deve ser fiel à sã doutrina. O que é que ele ensina? Ensina a fé que ele deve crer em primeiro lugar. Então, proclamar não suas opiniões, não suas ideologias, não seus achismos, mas a fé de sempre, a fé da Santa Igreja. E o padre exerce esta função na pregação da palavra de Deus, na catequese ao povo, na homilia ou no sermão da Santa Missa e em diversas outras ocasiões. Ele pode, por exemplo, dar aula no seminário, ele pode, por exemplo, ser um conferencista, um pregador de retiro, mas tudo aquilo que ele fala é a doutrina da igreja. Esta é a função do sacerdote. Há padres, por exemplo, que escrevem livros, há padres, por exemplo, que fazem vídeos no YouTube. Então, esta função, por estranho que pareça, é função do sacerdote. Claro, cada um vai exercer segundo o carisma, segundo o chamado de Deus, segundo aquilo que lhe for confiado. Mas o padre, ele é, por excelência, o mestre da sã doutrina. Na verdade, em submissão ao bispo. O bispo há nele a plenitude do magistério da igreja, o bispo há a plenitude do sacerdócio nele. E o sacerdote, o padre, ele é o colaborador dos senhores bispos.
A segunda missão do sacerdote, o segundo munus que ele recebe na sua ordenação sacerdotal é o munus, a missão, o dom de santificar. O padre é essencialmente um instrumento de Deus para a santificação das almas. De que forma o padre santifica as almas? Pela administração dos sacramentos. Em primeiro lugar, pela Santa Missa. Então o padre, quando celebra a Santa Missa, ele não está dando uma pausa nos trabalhos da paróquia. Ele não está dando um momento assim, acidental. Na verdade, ele está fazendo aquilo para o qual ele foi ordenado. O padre foi ordenado para celebrar a missa. Basta isso. Se o padre fosse ordenado e só celebrasse missa, já estaria cumprindo a sua missão. Às vezes nós achamos que o padre deve fazer coisas para ser um bom padre. Não, ele deve celebrar bem a Santa Missa. Aí sim ele será um bom padre. Mas, além da Santa Missa, nós temos também os outros sacramentos. A confissão, para dar o perdão aos pecadores, o batismo, para dar a vida nova às crianças, aos neocristãos, a unção dos enfermos ou extrema-unção para dar alívio aos doentes, alívio do corpo, alívio da alma, e todos os outros sacramentos, através dos quais a graça de Deus vem para santificar o homem. Mas não para por aí. Existe também uma outra função muito importante dentro do munus de santificar, que é essencial na vida do sacerdote. Aliás, ele faz uma promessa diante do bispo, no dia da sua ordenação, de cumprir com esta tarefa. De forma que essa tarefa ela é mais importante do que outras tarefas que ele possa ter na paróquia. A tarefa, a obrigação de rezar pelo povo. Exatamente. Rezar não é algo para o padre se sentir bem ou para ele cumprir algo da sua vida espiritual. Também o padre tem obrigação ainda maior de buscar a santidade. Mas o padre faz uma promessa no dia da sua ordenação, no dia da sua ordenação diaconal e renova na ordenação sacerdotal, de rezar a liturgia das horas ou o ofício divino pelo povo a ele confiado, pelo povo de Deus, para a santificação do povo de Deus. Portanto, meus queridos paroquianos virtuais, quando você vir o seu padre rezando, primeiro, agradeça muito a Deus por ter um padre piedoso. Segundo, não o atrapalhe, não peça confissão, não o cutuque, não o tire deste momento, porque ele está fazendo aquilo que é a sua maior obrigação como padre, santificar o povo de Deus através da oração. A terceira função essencial do sacerdote é a função de governar, ou seja, ter autoridade sobre as almas que lhe são confiadas. O padre é um representante de Cristo, portanto, ele tem uma autoridade divina naquelas coisas que se referem a Deus, naquelas coisas que se referem à vida espiritual dos fiéis. E dependendo da autorização ou da missão que o bispo lhe confia. Por exemplo, um padre pode ser um pároco, pode ser um vigário, pode ser outra função na diocese. Mas, diante dos leigos, ele é sempre um pastor. Mesmo que ele não tenha uma função específica com aqueles leigos, mas os leigos devem olhar o padre como um pastor. De forma alguma, o padre é um irmão entre os irmãos. Na família de Deus existe o pai ou os pais, aqueles que são os senhores bispos, existem os sacerdotes, que também são pais, por isso nós chamamos padre, padre quer dizer pai, e existem os irmãos, que são a maioria de nós, os leigos, são os irmãos. Então, na família divina, assim como na família humana, nós devemos respeitar a hierarquia. Respeitar não significa aceitar todos os erros ou achar que é impecável, mas significa ter um respeito, uma reverência por aquilo que aquela pessoa representa. Existe no mundo moderno uma tendência a querer igualitar tudo, a deixar tudo no mesmo plano, mas não foi assim que Deus fez. Deus fez o mundo, o cosmos, Deus fez tudo com uma hierarquia. A hierarquia é vontade de Deus, está impressa na própria criação. E Deus colocou também na Santa Igreja esta hierarquia. Portanto, mesmo que o padre seja um cristão, um batizado, vai ser julgado por Deus.
porém ele é essencialmente diferente, porque o sacerdócio imprime um caráter que o torna essencialmente diferente dos leigos. Isso para nós não é uma questão de mérito, de honra, muito pelo contrário, é uma questão de responsabilidade. Santo Agostinho, o grande Santo Agostinho, dizia: convosco eu sou cristão, isso para mim é causa de alegria e é motivo de salvação, mas para vós eu sou bispo e aquilo que eu sou para vós é causa de grande responsabilidade. Em outras palavras ele fala isso, né? E eu vou ser cobrado mais fortemente por aquilo que eu sou para vós. Nosso Senhor diz no Evangelho: a quem muito foi dado, muito será cobrado. A quem mais foi dado, mais será cobrado. Por isso a nossa grande responsabilidade. No próximo vídeo eu vou falar para vocês sobre a hierarquia da igreja. Como é que essa história de monsenhor, cônego, bispo, papa, padre, que emaranhado é esse, né? Se você estiver interessado em saber, então me acompanhe no próximo vídeo. Eu também gostaria de pedir que você colocasse aqui nos comentários a sua opinião a respeito do que é o padre para você e como você acha que nós, sacerdotes, deveríamos exercer esta função. Será que nós estamos realmente fazendo aquilo que Deus nos falou? Será que estão exigindo de nós aquilo que nós não somos? Ou nós estamos querendo ser ou fazer aquilo que não é essencial do nosso sacerdócio? Então, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Deixe o seu gostei, isso é muito importante para nós. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e venha fazer parte desta paróquia virtual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.